Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Juliana, sou uma das endocrinologistas do grupo Notre Dame Intermédica. Bem-vindos a mais uma oficina de saúde. O tema nosso hoje é obesidade, que é um assunto bastante discutido nos dias de hoje, bastante interesse. A minha parte nesse encontro, eu vou falar um pouco sobre os conceitos da obesidade, como é que ela se desenvolve, como é que é a prevenção, como é que a gente faz para prevenir o desenvolvimento da obesidade, falar um pouco sobre o tratamento também. E depois a nutricionista Patrícia vai falar sobre os aspectos alimentares. Então, como é que a gente define obesidade, né? A gente ouve bastante falar sobre obesidade, mas como que a gente define a obesidade? A obesidade é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, excesso de gordura no organismo. Esse acúmulo, ele é o resultado de um desbalanço no controle do nosso organismo em termos das calorias que a gente ingere, né, através da nossa alimentação, versus as calorias que a gente gasta através do nosso metabolismo. Então, o paciente que é exposto por muito tempo, de forma prolongada, a esse desequilíbrio, ele vai começar a armazenar energia na forma de gordura, e esse excesso de gordura que vai se acumulando, num determinado momento, desenvolve a obesidade. Como eu falei para vocês, é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Eu queria enfatizar duas palavras aqui. Primeiro, que é uma doença, por mais óbvio que seja, né, a gente enfatizar esse termo, mas é que a obesidade ela carrega muito preconceito, né, muita falta de informação. Então, por muito tempo ela foi negligenciada, ela foi um pouco esquecida como doença. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que é uma doença, né, e como toda doença necessita tratamento. Segunda coisa é que é uma doença crônica, ela está na lista de doenças crônicas. Quando a gente fala doença crônica, o que eu quero dizer para vocês é que é uma doença que não se fala em cura, não se fala em um tratamento curativo, não se fala em resolver a doença. A gente fala em segmento, fala em controle, fala em tratamento. Como todas as outras doenças crônicas, a gente fala num tratamento. E ela tem uma característica, ela é uma doença que traz outras doenças junto com ela, que a gente chama de comorbidades, como se fossem doenças irmãs, onde tem uma, com muita frequência está a outra. Então tem uma lista de problemas de saúde que a obesidade pode provocar, que eu vou mostrar depois para vocês. Então ela tem essa característica que além dela ser uma doença crônica, ela também muitas vezes é a causa de outras doenças, né? Mesmo quando ela não traz nenhum problema maior de saúde, o paciente obeso, o paciente que carrega um excesso de peso diariamente, ele, na maioria das vezes, tem um impacto negativo no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, né? Então, pense em um paciente que carrega um excesso de peso todo dia, ele vai começar a ter comprometidas as atividades mais básicas do dia a dia, desde amarrar um sapato, brincar com os filhos, se movimentar, ter disposição, dormir, respirar. Então, coisas comuns do nosso dia a dia não são tão simples assim para um paciente que é obeso. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, nosso organismo, ele mantém um peso estável através de um sistema de equilíbrio entre o que a gente ingere, né, de calorias, de nutrientes, através da nossa alimentação, e o que a gente gasta, nosso gasto energético, nosso metabolismo, a nossa taxa metabólica. Então, quando essas duas situações se equivalem, se equilibram, a gente se mantém num peso estável. Quando uma pessoa gasta mais caloria do que ingere, ela vai emagrecer, ela vai perder peso. E quando ela ingere mais caloria do que gasta, ela vai engordar, ela vai acumular energia, acumular gordura. Então, o paciente obeso, existe esse desequilíbrio por muito tempo, de forma prolongada. A obesidade ela não é uma doença que se instala rápido, né? Não é uma coisa que em um mês a pessoa está no peso normal e ela desencadeia a obesidade. É uma doença que vai gradualmente se instalando, porque a pessoa está exposta cronicamente a esse desequilíbrio. Com certeza vocês já leram, já viram reportagens a respeito desse tema, né, da obesidade, o quanto ela tem ficado cada vez mais frequente, não só no Brasil, mas também no mundo. É uma doença que não tem preconceitos, ela não poupa países ricos, países em desenvolvimento, faixas etárias diferentes, pessoas mais velhas, crianças. Hoje a obesidade infantil ela é um problema de saúde. Homens e mulheres, regiões rurais, regiões urbanas. Então é uma doença que, de maneira geral, globalmente, tem aumentado. De uma maneira que a Organização Mundial de Saúde considera hoje a obesidade um dos maiores problemas de saúde no mundo, global, é considerado uma epidemia global.
né? Qual que é o impacto disso no sistema de saúde, na saúde pública? Como a obesidade, como eu disse para vocês, ela pode acarretar outras doenças crônicas, e a gente sabe que a maior parte dos casos de morte, dos óbitos no nosso país são causados por doenças crônicas, então a obesidade tem um impacto importante, inclusive nas taxas de mortalidade. No Brasil, qual que é a situação da obesidade? Os dados mais recentes, que são dados do ano passado, mostram que na população adulta, entre homens e mulheres adultos, a gente tem até 19% de obesos, de obesidade. Então, é um número bastante significativo e é um número que vem aumentando, né? Nas últimas décadas, nos últimos anos, ele vem aumentando exponencialmente. Quando a gente considera as pessoas que estão no sobrepeso, o que é o sobrepeso? É aquela pessoa que ainda não é obesa, mas que também já não está no peso normal, né? Ela está um pouco acima do peso e, com certeza, está sob risco de desenvolver a obesidade. Quando a gente considera essa soma, obesidade, sobrepeso, a gente tem que resultado que a maioria da população no Brasil não está no peso adequado, está acima do peso. E isso é facilmente verificado, né? Quando a gente está num local público, num restaurante, no metrô, no shopping. Se a gente parar para observar, vamos perceber que a maior parte da população não está no peso adequado. Alguns já em obesidade e uma boa parte da população no sobrepeso. Lembra que eu falei que a obesidade é uma doença que se instala gradualmente? Ela tem essa característica de ser progressiva. Ela vai piorando ao longo dos anos. Quando não tratada, ela vai piorando. Então, são números bastante significativos, né? mais da metade da população. A projeção para os próximos anos é que mais de 700 milhões de pessoas no mundo sejam acometidas pela obesidade, né? Entrem num quadro de obesidade. Isso se a gente não conseguir nenhuma estratégia para tratamento, para prevenção. É por isso que encontros como o de hoje são importantes para aumentar o nível de informação da população, aumentar o conhecimento sobre a doença, a maneira de prevenção, porque é uma doença que, quando não tratada, quando não prevenida, ela vai piorar, ela vai se desencadear. Como é que a gente define, né, que um paciente é obeso? Vocês viram que a obesidade é excesso de gordura no organismo, mas como é que a gente sabe se a pessoa está com excesso de gordura? Quando a gente pesa, quando a gente sobe na balança, a gente não pesa só gordura, a gente pesa outros componentes do organismo. A gente pesa músculo, pesa osso, pesa água. Então, o que a gente faz, um dos métodos mais utilizados na prática clínica é fazer um cálculo de um índice que a gente chama de índice de massa corpórea, que é abreviado IMC. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar. Então, como é que é o cálculo do IMC? É bastante simples de fazer, a gente usa o peso em quilo sobre a altura em metro ao quadrado. Então, altura vezes altura, peso sobre altura vezes altura. E aí, com esse índice, a gente classifica. A pessoa está num peso adequado, de 18 a 24,9, abaixo do peso normal, também tem alguns riscos para a saúde. A situação de sobrepeso, de 25 a 29. E índices de 30 ou acima de 30 são classificados, o paciente é classificado tendo diagnóstico de obesidade. Então, fez essa conta, deu 30 ou mais do que 30, está nessa classificação de obesidade. Valores acima de 30, a gente vai classificando a obesidade em graus diferentes, grau 1, grau 2 e grau 3. Por que é importante a gente classificar, apesar de se tratar da mesma doença? Porque a gente sabe que quanto maior o grau da obesidade, quanto maior a severidade da obesidade, mais risco de saúde o paciente tem. Então, sob mais risco ele vai estar para a saúde. Então, por isso que a gente classifica o grau 3, de 40 ou mais do que 40, é a chamada obesidade mórbida, que é um termo que se usa bastante, né, que vocês com certeza já leram a respeito, que é a obesidade, que é o grau de obesidade mais severo e que compromete, traz um risco maior à saúde. Então, por isso a importância da gente classificar. Mas não é só o peso, só o IMC, só essa classificação que mostram para a gente qual o risco de saúde daquele paciente, de cada paciente. A gente também faz uma medida, que é a circunferência abdominal, bastante simples de ser feita, que mostra para a gente como é que está distribuída a gordura no organismo. Porque também tem isso. Não é só a taxa de gordura, o percentual de gordura. Também é importante a gente saber como é que essa gordura se distribui no organismo, né? Então, a gente sabe que
pacientes que têm um índice maior de gordura abdominal, que a gente chama, gordura visceral, aquela gordura que está entre os órgãos abdominais, esse paciente ele tem mais riscos de doenças crônicas. Pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, problemas de colesterol. Então, em mulheres, uma circunferência acima de 88, e em homens acima de 102 centímetros, são valores que a gente considera que apontam um risco maior para aquele paciente. Então, como eu falei para vocês, a obesidade ela é amiga de outras doenças, né? Ela, com muita frequência, ela traz outras doenças junto com ela. Isso não acontece para todos os pacientes, não é que o paciente obeso ele vai ter todos esses problemas de saúde, vai depender muito também da genética do paciente, de outros fatores, mas de maneira geral, o que se sabe é que o paciente obeso ele tem mais risco, sim, dessa lista de problemas. Então, não coloquei todos, mas eu coloquei os mais frequentes, os mais conhecidos: hipertensão arterial, pressão alta, diabetes, alterações nos níveis de colesterol, triglicérides, aterosclerose, que é um acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos, nas artérias, e que pode gerar outras complicações, problemas cardíacos, apneia do sono, que é uma situação que prejudica a ventilação no sono. O paciente tem pausas ventilatórias no sono, que podem ou não fazer ele acordar, mas de qualquer maneira ele tem pausas de respiração durante o sono, e que clinicamente ele vai ter vários problemas, incluindo ter muita sonolência durante o dia, né? Se sentir cansado, indisposto, é aquele paciente que acorda já cansado. Então, a apneia do sono também tem mais risco quem está no índice de obesidade. Distúrbios psicológicos, a gente sabe que a obesidade carrega um preconceito grande, então é muito frequente que o paciente obeso ele acabe desenvolvendo problemas psicológicos, quadros de ansiedade, de depressão, distúrbios alimentares, são mais frequentes nos pacientes obesos e tem uma interligação de duas vias. Eles são mais frequentes do paciente obeso desenvolver, e também o paciente obeso que possui algum tipo de desequilíbrio emocional vai ter mais dificuldade no tratamento, em perder peso. É um problema alimentando o outro. Problemas articulares, então o paciente obeso ele sente muita dor. Dor nos joelhos, dor na coluna, dor no quadril, por basicamente um motivo mecânico. Ele carrega mais peso, o organismo dele carrega mais peso do que ele está preparado para carregar, né? Então, por esse motivo, existe um desgaste nas articulações e a queixa da dor é uma queixa muito frequente. Então, são alguns dos problemas de saúde. Aqui também acidente vascular encefálico, que é o que a gente chama popularmente de derrame cerebral, né? Que é uma consequência dessas outras doenças, hipertensão, diabetes. Então, quanto mais problemas de saúde o paciente vai tendo, lógico que o risco dele vai aumentando. Então, um paciente obeso, diabético, que tem pressão alta, ele vai ter mais risco, obviamente, para a sua saúde. A obesidade, quando a gente fala da causa da obesidade, a obesidade ela não é uma doença que tem uma única causa. É uma doença de múltiplas causas, de múltiplos fatores. São vários fatores envolvidos, que somados, que podem variar de um paciente para o outro, mas que somados levam a esse acúmulo excessivo de peso e de gordura. Então, é uma doença multifatorial. Quando a gente fala que é uma doença multifatorial, é isso. São vários problemas que vão se somando e que levam a desencadear a doença. Então, os principais, eu destaquei aqui em cima, né? Em primeiro lugar, a genética. O paciente obeso ele pode nascer com uma predisposição de desenvolver a obesidade. É muito comum, na mesma família, você ter vários casos de obesidade. O filho de pai ou mãe obesa tem um risco na vida adulta de se tornarem obesos de 50%. Se o pai e a mãe são obesos, esse risco sobe para até 80%. Então, a genética ela tem um papel importante, mas ela sozinha ela não explica toda a situação. Ela não é suficiente, só ela, para causar a obesidade. É um paciente que é predisposto geneticamente e que vai ter os outros fatores, né? E também, numa casa que o pai e a mãe são obesos, não é só o fator genética que influencia, né? As crianças elas se espelham muito nos hábitos dos pais. Então, muitas vezes, não é a genética que passou, são os hábitos que passaram, né? Uma criança que cresce numa casa com hábitos alimentares inadequados, ela vai ter mais risco. Então, não é só a genética também. Sedentarismo é um grande problema hoje da vida moderna, né? A maior parte da população no Brasil
não pratica atividade física regularmente, é sedentária. Quando eu falo atividade física, não é só aquela atividade física programada, né, que a gente fala. Eu vou na academia 3 vezes na semana, com hora marcada. Não é só essa atividade física. São as atividades do nosso dia a dia. É a gente ser mais ativo no dia a dia. No trabalho, por exemplo, em vez de subir de elevador, eu vou subir de escada. São esses pequenos movimentos do dia a dia que fazem diferença sim, são importantes sim. Além do sedentarismo, alimentação, fatores alimentares, eu não vou me estender muito, porque a Patrícia, nutricionista, vai falar melhor para vocês a esse respeito. Mas se a gente comparar o nosso perfil alimentar de hoje com o perfil alimentar de 50 anos atrás, as gerações, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, claramente houve uma piora. Hoje a gente se alimenta de maneira pior. Pior não só em termos quantitativos, mas também em termos de qualidade da alimentação. E também em termos de hábitos alimentares. Então hoje a nossa alimentação ela é pior, né? Então é por isso que hoje a gente tem mais casos de obesidade do que a gente tinha há 50 anos atrás, né? Aumentou muito. Por quê? A genética não mudou. Em poucas décadas a nossa genética não mudou muito. O que mudou? Os nossos hábitos mudaram. É importante que a gente dê importância a isso, que a gente frise esse conceito, porque essa é a base do tratamento. Se foi isso que provocou, se foi essa mudança que provocou a explosão dos casos de obesidade, também é através dessa mudança que a gente vai conseguir ter sucesso no tratamento. Além desses fatores principais, tem outros fatores que podem ir se somando, né, e que vão variando de paciente para paciente. Então, por exemplo, fatores hormonais, distúrbios hormonais. Todo mundo já ouviu falar que problemas na tireoide podem acarretar alguma influência no peso. Parada no tabagismo, aquela pessoa que parou de fumar, o que é ótimo, né? Importantíssimo para a saúde. Porém, com muita frequência, a pessoa que para de fumar acaba tendo um ganho de peso de alguns quilos, até porque eles sentem melhor o paladar dos alimentos, então eles acabam ganhando peso. E isso é, muitas vezes, o motivo da pessoa voltar a fumar. Então, em mulheres, principalmente, esse ganho de peso depois de parar de fumar acaba fazendo com que ela desista e volte a fumar. Qualidade do sono, né? Um sono de boa qualidade, um sono com qualidade ruim, e eu não estou falando qualidade em termos da duração do sono, eu estou falando da qualidade mesmo, aquele sono que consegue restabelecer as nossas energias, né? Que a gente acorda e sente que descansou. Então, hoje a gente tem estudos mostrando que um sono de má qualidade tem um impacto ruim em termos do ganho de peso. Medicamentos, alguns medicamentos podem desencadear ganho de peso. Por exemplo, medicamentos à base de cortisona, que são usados para diversas situações. O uso prolongado dessas medicações, ou o uso muito frequente, pode levar a um ganho de peso significativo. Fatores psicológicos, né? Como eu comentei antes, o equilíbrio emocional ou alterações da saúde mental andam de mão dada com o nosso controle do peso. Tanto podem influenciar para o ganho de peso, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, que tem uma compulsão alimentar, quanto para dificultar o tratamento. Muitas vezes é aquele paciente que não consegue ter um êxito no tratamento justamente porque emocionalmente ele não está bem, não está sendo bem assistido, talvez não tenha sido bem avaliado. Então, como eu falei para vocês, a obesidade ela é, na maioria das vezes, uma soma de vários desses fatores. Justamente porque ela tem vários aspectos, várias causas, vários fatores de risco, é que o tratamento ele deve ser baseado numa equipe multiprofissional, né? O paciente vai ter mais chance de ter sucesso no tratamento se ele for acompanhado, se ele for orientado por diferentes profissionais de saúde, por uma equipe multidisciplinar, de uma maneira que cada profissional atue na sua área para colaborar em dar uma abordagem mais ampla, dar uma abordagem global da obesidade. Uma equipe que se comunique, né, que entre si consiga se comunicar, consiga discutir aspectos do tratamento. Então, os pacientes que têm esse acompanhamento multiprofissional vão ter mais chance de sucesso no tratamento. É extremamente importante que os pacientes sejam seguidos ao longo do seu tratamento por uma equipe. Não é o meu objetivo hoje me estender sobre o tratamento, falar detalhes do tratamento. O que eu quero passar para vocês são os princípios gerais, são as
as noções mais importantes do tratamento. Então, a base do tratamento, o alicerce, né, do tratamento, é essa tríade aqui de baixo, que foi o que eu falei anteriormente, né? São as causas que levam a gente a ganhar peso. Então, em primeiro lugar, atividade física regular, né? Não adianta ser atleta de final de semana. Então, não adianta passar a semana inteira sedentário e aí no final de semana querer descontar tudo que não fez durante a semana. Não adianta, tem que ser uma atividade física regular, sob orientação contínua, e que não tenha períodos longos de interrupção, intervalos longos, né? Não adianta fazer uma semana, dar um intervalo, aí na outra semana faz de novo. Tem que ser algo mais regular. Extremamente importante, tanto para perder peso, quanto para se manter no peso. Se você tem um peso normal e não quer engordar, né? A atividade física ela cumpre o papel. Em todas as etapas do tratamento, manter-se ativo, não ser sedentário, é importantíssimo. Segunda coisa, reeducação alimentar, né? Então, buscar uma alimentação saudável, bem balanceada, orientada pela nutricionista. E terceiro, mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança do nosso estilo de vida, né? Fazer uma análise do que estamos fazendo de errado, aonde que tipo de hábito que a gente desenvolveu que está atrapalhando. A gente desenvolve, né, ao longo da nossa vida diversos hábitos. Hábitos são ações que a gente repete, né? Repete um dia, repete outro dia, repete outro, até que entra no automático. E aí a gente começa a repetir sem nem pensar o que está fazendo. Então, muitos hábitos que viram esses automatismos são hábitos que prejudicam, né? Que dão uma tendência de ganho de peso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na compra mensal, a gente vai no supermercado, eu vou fazer a compra mensal, coloco uma garrafa de refrigerante. Vou comprar um refrigerante para deixar lá em casa. Na compra seguinte, eu faço a mesma coisa. De maneira que eu crio um hábito de sempre ter refrigerante em casa, né? E aí, tendo refrigerante em casa, o que vai acontecer? Eu vou ter um acesso com mais frequência, um acesso, todo dia o refrigerante vai estar ali a todo momento em casa, eu vou acabar tomando mais refrigerante. E o refrigerante é uma bebida adocicada, calórica, tem extrema relação com o ganho de peso, com o risco de ganho de peso. Então, mudança de hábito, por exemplo, na hora que a gente for fazer a compra mensal. Não colocar no carrinho o que não seja algo de saudável, algo que vai ajudar na minha alimentação. Eu posso deixar o refrigerante para uma festa, para um momento específico, quando eu estiver fora de casa, mas eu não preciso criar o hábito de ter o refrigerante dentro de casa. Então, quando eu falo mudança comportamental, é em todos os momentos do meu dia a dia, todas as decisões que eu vou tomando no meu dia a dia, eu parar e refletir se aquilo vai me ajudar, se é necessário mesmo. Por exemplo, outro hábito, quando a gente vai no cinema, passar no pipoqueiro e comprar uma pipoca. Todo mundo faz isso, não é? Por que a gente faz isso? Porque virou um hábito. Às vezes a gente não está com fome, mas o cheiro está gostoso, todo mundo está comprando, eu me distraio comendo pipoca enquanto o filme não começa. A mudança de hábitos, a mudança comportamental, ela é difícil, né? Ela é muito difícil. Exige disciplina, exige orientação dos profissionais, estratégias, ter foco no que você vai fazer. A gente não espera que o paciente mude completamente de um dia para o outro. O que a gente espera é que os hábitos vão se modificando gradualmente ao longo do tratamento, de uma maneira que o paciente consiga, num tempo de tratamento, efetivamente abandonar alguns hábitos ruins e adquirir hábitos que são saudáveis. É por isso que a equipe de saúde vai sempre dar um enfoque na mudança do estilo de vida. Além desse tripé, além desse alicerce, dessa base do tratamento, os pacientes que são obesos ou que não estão ainda na obesidade, mas que já têm problemas de saúde relacionados ao peso, também recebem um tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso, sob orientação médica. Então, com uma avaliação bastante criteriosa das indicações, dos riscos, dos possíveis efeitos colaterais. Às vezes, uma medicação que um paciente pode tomar, o outro não pode. Às vezes, um remédio que faz efeito num paciente, no outro não vai fazer. Por isso que a gente não pode tomar remédio da vizinha. Ah, minha vizinha perdeu peso, posso tomar o remédio dela? Não.
porque o remédio nunca vai agir da mesma maneira para pacientes diferentes. Então é importante que seja sob supervisão médica, supervisão e acompanhamento médico. Nos pacientes, em alguns casos, né, pacientes que não conseguem, sob tratamento clínico, atingir um peso mais adequado, ter melhora da sua saúde, então esses pacientes têm uma indicação para o tratamento cirúrgico da obesidade, que é a cirurgia bariátrica, cirurgia do estômago. Duas coisas que eu quero enfatizar em relação à cirurgia. Não é o nosso objetivo ficar discutindo sobre a cirurgia, mas duas coisas que eu acho importante passar para vocês. Primeiro, que a cirurgia ela não é considerada curativa, ela não é a cura da obesidade. Embora muita gente tenha essa percepção errada, a cirurgia ela não é considerada a cura. O cirurgião não fala que vai curar ninguém, né? Ele sabe que ele não vai curar. A cirurgia é uma ferramenta do tratamento que é selecionada para casos específicos. Não vai ser a cura da obesidade, até porque alguns pacientes, alguns anos depois da cirurgia, podem voltar a ganhar peso. Então, vocês facilmente comprovam isso. Conversem com pacientes que já operaram há mais tempo, há 5 anos, há 10 anos, e vocês vão encontrar com uma certa frequência pessoas que voltaram a ganhar peso. Por que voltaram a ganhar peso? Porque com certeza relaxaram na base do tratamento. Ou não fizeram, ou fizeram por um momento e depois voltaram para os seus hábitos antigos. Então, um paciente que tem uma genética favorável para a obesidade, mesmo que ele tenha operado, e que volta para os hábitos antigos, para os erros alimentares, volta a ser sedentário, para o acompanhamento médico, para o tratamento, é muito provável que ele volte a ganhar peso, mesmo tendo feito a cirurgia. Então esse é o tratamento. O tratamento da obesidade, uma vez que a obesidade é uma doença crônica, ela é um tratamento de longo prazo, não é um tratamento rápido, não adianta a gente pensar que em 3 meses o paciente vai ter o problema resolvido, não é assim. Ele demorou anos para chegar naquele ponto que ele chegou, naquele peso. Então não é em pouco tempo que a gente vai conseguir ter um sucesso no tratamento. E o que vai mais aumentar a chance de sucesso no tratamento é justamente o paciente ter um tratamento de longo prazo, com uma equipe multidisciplinar, manter-se focado no tratamento, saber que ele vai ter momentos de oscilação, né? Momentos que ele vai desanimar, que ele pode ter um resultado ruim, então saber que precisa retomar, não pode desistir do tratamento. Então, o tratamento da obesidade, esses são os princípios gerais, né? Lógico que tem várias outras informações a respeito do tratamento, mas esses são os princípios gerais. E, como toda doença crônica, a obesidade ela tem o tratamento, que é extremamente importante, mas também tem a prevenção. É possível prevenir a obesidade. É muito melhor a gente prevenir a doença dela acontecer, não deixar que ela aconteça, do que tratar quando ela já está instalada. É importante também tratar, porque muitos pacientes obesos ficam sem tratamento. E isso é ruim, porque ele vai piorar. A grande chance dele ficar sem tratamento ao envelhecer, ele tem grande chance de piorar. Porque quando a gente envelhece, a obesidade ela tende a piorar, o nosso metabolismo fica mais lento. Então o problema ele tende a piorar. Então é importante tratar, mas também é importante prevenir. E como é que a gente pode prevenir? Todos esses hábitos, essa mudança de estilo de vida que eu comentei até agora, são a maneira que a gente tem de prevenir a obesidade. Então, em primeiro lugar, praticar atividade física regularmente. Como eu falei, não é só o exercício com hora marcada, é a gente ter mais atividade, se tornar mais ativo no dia a dia. Por exemplo, nas horas de lazer, não procurar só meios de lazer que deixem a gente parados, cinema, por exemplo. Procurar também momentos de lazer que mantenham a gente em atividade. Então, passeios a pé, passeio no parque. Acompanhamento médico de rotina. É importante, a gente tem que começar a criar uma cultura de não só procurar um acompanhamento médico quando tem algum problema de saúde, né? Também serve o acompanhamento médico como uma forma de prevenção. Então, o paciente que acompanha regularmente com o seu médico, se ele desenvolver algum fator de risco para a obesidade, isso vai ser detectado precocemente e ele vai receber a orientação mais adequada, vai ter mais chance de prevenir que o problema piore. Então, manter o acompanhamento médico regular, até porque tem algumas doenças, algumas complicações da obesidade, como o diabetes, por exemplo, que são silenciosos, né? O paciente só vai saber, por muito tempo ele pode estar já doente e não saber.
Então, daí a importância do acompanhamento médico. Terceira maneira da gente prevenir a obesidade, buscar sempre uma alimentação saudável. Então, não é aquela dieta, não é o sofrimento, não é aquela coisa que a gente vai fazer, aquela mudança na alimentação que a gente vai fazer por um tempo. Fujam dessas dietas milagrosas, né, que volta e meia a gente vê na mídia, uma dieta milagrosa que promete emagrecer comendo de tudo, emagrecer rápido, emagrecer sem sofrimento. O objetivo é a gente saber fazer escolhas. Ter a consciência que o alimento ele pode ser um prazer, é prazeroso também, pode ser um momento de convívio social, mas ele também cumpre uma função importante no nosso organismo. O nosso alimento é nosso combustível, a nossa energia. Então, começar a pensar nas refeições, nos alimentos, também dessa maneira. De que maneira que aquele alimento vai repercutir no meu organismo? O que ele vai provocar no meu organismo? Que efeitos? Saber fazer as escolhas do dia a dia, conhecer os alimentos, né? Conhecer o que é uma alimentação saudável. E por último, mas não menos importante, buscar sempre um equilíbrio emocional, né? Se preocupar com a saúde mental. Saúde mental é um tema que a gente negligencia, não dá muita importância, só vai buscar ajuda quando a situação está muito ruim, não é assim? Então, ter sempre essa preocupação de, apesar do ritmo de vida corrido, do estresse, dos problemas do dia a dia, buscar maneiras de ter um relaxamento, buscar lazer, separar um tempo da minha agenda para cuidar de mim, né? Hoje é muito difícil a gente gerenciar o tempo. Todo mundo está correndo, ninguém tem tempo de sobra. O tempo é o nosso bem mais precioso. Então, saber gerenciar melhor o tempo e dedicar um pouquinho do nosso tempo para o meu cuidado, para o bem-estar, né? Para a minha saúde. A melhor maneira da gente frear essa tendência cada vez mais crescente do sobrepeso e da obesidade, não só para a gente, mas também para a nossa família, é exatamente isso, buscando um estilo de vida saudável, que não é fácil, porque a gente tem que, a todo momento, se deparar com decisões, muitas vezes difíceis de serem tomadas, abrir mão de determinados hábitos, mas é o estilo de vida que vai proporcionar não só a prevenção da obesidade, mas também a prevenção de uma série de outras doenças crônicas. Então, essa é a melhor maneira da gente prevenir. É por isso que uma das maneiras que a gente tem também é isso, a gente fazer, como a gente está fazendo hoje, um encontro para fornecer para os pacientes informações que eles possam desenvolver ferramentas, não só para prevenir que o problema desencadeie, mas também para se tratar adequadamente, saber o que é um tratamento adequado. Então, é isso que eu queria passar para vocês em relação à obesidade. E agora a doutora Patrícia, nutricionista, vai falar sobre alguns aspectos da alimentação. Dando continuidade às palavras da doutora Juliana, eu vim trazer algumas dicas sobre mudanças alimentares, tá? A nutrição, ela está muito banalizada, né? Com simples clique no celular, no computador, a gente tem acesso a dietas, receitas. Isso muitas das vezes leva a pessoa que se interessa no emagrecimento a buscar algumas informações erradas e se frustrar, né? E quando ele vem para nutricionista, ele já vem com muitas coisas realizadas, muitas dietas mal elaboradas, o reganho de peso e, na verdade, o que vai auxiliar vocês nessa proposta é a reeducação alimentar. Tá? O termo dieta é um termo que limita um pouco. Ninguém consegue seguir uma dieta como um estilo de vida. Geralmente a gente restringe alguns nutrientes quando realizamos dietas. E isso faz a gente seguir por pouco tempo. Já a reeducação alimentar, ela é uma mudança de comportamento. Tá? Então eu vou passar para vocês 5 dicas que fazem parte de um processo de reeducação alimentar. Ok? Eu não vou passar aqui dieta. Tudo bem? São apenas 5 dicas. O primeiro passo é a gente trabalhar escolhas, então não existe alimentos proibidos, tá? Esse conceito de proibir leva a gente a gostar mais, a deixar esse alimento mais atrativo, mais agradável e a vontade até dobrar por esse alimento que você mal ligava anteriormente. Então, todo mundo sabe que frituras engorda, que frituras faz mal para a saúde, que alimentos industrializados prejudicam, os doces, os temperos prontos, os fast food, mas com essa vida que nós temos, fica um pouco impossível ficar totalmente livre deles, tá? Tanto porque a maior parte das pessoas se alimentam fora de casa.
não exatamente nas próprias residências. Quase ninguém prepara o próprio alimento, as ruas estão, é mais fácil, é mais disponível. Então, o que eu vou trabalhar com vocês? Comeu a fritura uma vez na semana? O restante do dia eu não como mais. Ou eu vou deixar, de repente, para um final de semana um doce, para um final de semana um alimento mais temperado. Eu vou evitar na minha casa os alimentos industrializados, esses temperinhos prontos. Eu vou evitar o fast food toda semana. Por que eu não posso reduzir? Eu não estou pedindo para vocês tirarem, excluírem. Eu estou pedindo só para reduzir. Vamos trabalhar essa reeducação alimentar da forma mais simples possível. Né? A gente já viu, a gente já aprendeu que tirar, até na prática, que tirar totalmente não dá certo. Que tal reduzir? Água, não dá para iniciar um processo de reeducação alimentar sem aumentar o consumo de água, tudo bem? Hoje em dia a gente entra muito em contato com substâncias tóxicas, então a água, ela prepararia o seu organismo para uma limpeza. E só tomar água quando toma um remédio não dá certo. Né? A água ela tem que fazer parte de uma rotina. A reeducação alimentar ela é uma repetição. Mudança de comportamento é uma repetição. Então, um dia você conseguiu mais água, um dia não tanto. No dia seguinte já trabalha para melhorar. Esse dia eu esqueci, outro dia você melhora ainda. Não tem fim. Sempre você vai trabalhar para melhorar, tá? A recomendação aí pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, são 2 litros ao dia pelo menos. Mas na obesidade, essa quantidade aumenta. Tá? Depende muito do peso da pessoa. Então, se você hoje se encontra no quadro de obesidade, saiba que a sua quantidade de água aumenta junto também, ok? A sua necessidade de água acaba aumentando. Evite pular refeições. Todas as refeições têm a sua importância. Cada refeição oferece para o seu corpo um nutriente específico. E se você pula, você fica sem esse nutriente. Quando o organismo está sem esse nutriente, ele te pede de outra maneira. Ele te pede como um doce, ele te pede como uma fritura, um salgadinho de pacote. Então, às vezes, a gente confunde, fala, ai, como eu gosto de comer doce. Como eu gosto de comer fritura, salgadinho, meu corpo pede. Não, o seu corpo pede isso, só que você não manda. E ele não sabe te falar, coma brócolis, coma frango, né? Coma salada. Ele fala, coma. E você come o que julga ser ideal naquele momento, tá? O café da manhã é importante, o almoço, o jantar e principalmente realizar todas essas refeições vai evitar que a pessoa tenha um pico de fome. Isso é uma coisa que a gente não ganha, é da fome, tá? Quando a fome vem, nós comemos muito mesmo, a pessoa mal escolhe o que ela quer, come o que vê pela frente. E controlando esse apetite, fica mais fácil aí de escolher os alimentos, tá? Os intervalos a gente também pede, para que nos intervalinhos coloque alguma coisa, uma fruta, para evitar ficar muito tempo sem comer, para também não chegar nessa hora e colocar bastante, que aí não vale também, tá? Cada pessoa tem uma quantidade de comida diferente a ser ingerida, depende da necessidade nutricional dela, da necessidade energética. Então aqui eu não tenho condição de falar qual que é a sua quantidade ideal, qual que é a sua de individualizar isso, tudo bem? Vamos trabalhar somente qualidade. Número 4, faça esses lanchinhos intermediários. Poxa, já que na rua é tão complicado achar o que a gente procura, uma coisa mais saudável, por que não levar? Pega uma bolsinha térmica, de repente coloca aquelas plaquinhas de gelo, coloquem suas frutas lá dentro, façam um lanche caseiro, evitem cair na tentação, porque a tentação por aí ela é bem mais perigosa. E, por fim, não tão menos importante, a mastigação. Um dos maiores problemas que a gente tem é a pressa. Tá? É pressa para tudo, inclusive para comer. E mesmo as pessoas que não vão realizar trabalho, não vai sair para trabalhar, ela simplesmente come rápido e não sabe por quê, porque ela já está condicionada. Então, prestar um pouco mais atenção. Como que está essa mastigação, sentir a textura do alimento. Às vezes a gente come e não sabe nem o gosto que teve. Comeu tão rápido, lavou quando deu 10 minutos. Então, tem uma missão para todo mundo. Vamos deixar a mastigação do almoço e do jantar lá para 20 minutos. Nem que para isso você tenha que diminuir o tamanho do garfo, mudar a mão que come, pausar os garfos lá na mesa, mas tentar fazer com que esse tempo final fique pelo menos 20 minutos. Vocês vão perceber, como uma mágica, que a sua fome vai passar e que ainda vai ter comida no seu prato.
Só que aí a pessoa come tudo porque ela foi educada a não deixar nada no prato. No dia seguinte, ela já vai lembrar que foi muito, que sobrou e coloca menos. Então ela vai mudar o seu comportamento de colocar a sua comida no prato e ela já vai reduzir a quantidade. Isso a longo prazo te ajuda no emagrecimento. Te ajuda a ficar menos sofrido, porque realmente dietas que fazem passar fome, a pessoa larga. Não dura muito tempo, não. O profissional nutricionista é o profissional aí especializado para te passar uma alimentação saudável de acordo com a sua rotina, com a quantidade que você precisa, ok? Então, a sua dieta ela tem que ser individualizada. Ela não é a mesma dieta da sua amiga, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, ok? Então, procure o profissional. Cuidado com o que vemos na internet, blogueiras, pessoas que têm uma influência na mídia muito grande, que nós acabamos usando como referência de ser saudável e elas não são profissionais de saúde. Então, verifiquem se são, tá? Antes de começar a usar essa pessoa como uma referência de hábito saudável, ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, muito obrigada. O nosso próximo tema é mente sã, corpo são, saiba como evitar ou vencer a depressão, a ansiedade e o estresse, dia 4 de julho. Então, muito obrigada por me ouvir. Eu sei que meu tema foi bastante rápido, mas a intenção mesmo é deixar uma pontinha de dúvida e vocês procurarem a continuidade no tratamento.